Pronto, agora eu acho que essa live começa. Meu Instagram, ele está chiliquento, mas vamos que vamos. Hoje a gente tem a nossa live com a Giovana. Boa noite, pessoas. Boa noite, sejam bem-vindos. Meu Instagram tá péssimo, gente. Vocês não têm ideia. Ele tá surtado. Tem dias e não há meio de resolver. Giovana já chegou. Vou convidar ela aqui pra gente começar. Acho que agora eu consegui estabilizar aqui. Mas se algo de errado acontecer ao longo da live, vocês sabem que é o meu Instagram que tá surtado. Aqui, vamos lá. Hoje o nosso tema é muito importante, a gente vai falar de manutenção corretiva. Já chamei a Giovana aqui. Hello, pessoas! Boa noite! Ai, que prazer ter você aqui! Tudo bem, mulher? Tudo bem, tirando esse calor, né? 9 da noite, 30 graus. Gente, o que é isso? Em São Paulo. Não, tá terrível, terrível. Mas no mais, tudo tranquilo. Então tá bom, então tá bom. Mulher, que bom que você topou fazer essa live. Muito obrigada. Eu não ia topar. Nossa, Olha só. Ai, gente, olha, eu sempre falo, porque eu acho isso um absurdo, né? O Instagram, ele devia colocar o convidado na parte de cima e a pessoa que convida na parte de baixo. Eu acho um desrespeito isso, mas tudo bem. tanto faz. Mas olha só, nós temos aqui seguidores de ambas, então eu quero que você, que é a minha convidada hoje, por favor, Giovana, se apresente. E Claro. aí eu também me apresento rapidão. E aí a gente entra no nosso tema de manutenção corretiva, que vai ser pauleira. Vai. Então, meu nome é Giovana, eu tenho 29 anos, sou gaúcha, moro em São Paulo desde outubro, sou mecânica de manutenção há 4 anos, trabalho no setor há 11 anos e sou campeã da Batalha do Mecânico, que é um reality, né, promovido pela revista O Mecânico. Sou campeã da segunda edição, que foi ao ar no ano passado. E hoje, atualmente, trabalho na Tony Mac, aqui em São Paulo. É um arraso de mulher. Quem ainda não conhece a Giovana, que está aí no meu perfil e que ainda não segue a Giovana, aqui onde está o nomezinho da live, tem os perfis das duas, tá? É só clicar aqui, ó, na setinha, vocês acessam os perfis das duas, tá bom? E para quem é do perfil da Giovana e tá aqui e não me conhece, meu nome é Thais Roland, eu também sou mecânica, formada pelo Senai São Paulo. Já trabalhei em diversas oficinas, mas hoje eu me dedico só a produzir conteúdo e ajudar as pessoas a cuidarem bem dos carros delas e não passar perrengue nem em emergências e nem em oficinas. Maravilhosa. Né? Giovana, então vamos lá, hein? A Vamos. nossa proposta hoje é falar sobre manutenção corretiva e convencer as pessoas de que ela é a pior, né? Exato. De que deixar quebrar é a pior coisa, de que deixar quebrar o prejuízo vai ser maior e os danos também, né? Vão acabar sendo maiores. A negligência, hoje em dia tem muito a cultura, principalmente dos clientes, né? De quando a gente oferece uma manutenção preventiva, falar que a gente só está querendo vender coisa. E não é assim que funciona. Claro que, infelizmente, a manutenção ela te dá muita margem para enganar o cliente. Então, se realmente você não tem um mecânico de confiança, pode acontecer dele te enganar. Mas na maioria das vezes, até porque hoje em dia a informação está muito fácil, então mesmo aquele mecânico que era enganador, ele acabou se obrigando a trabalhar de forma um pouco mais honesta, porque a informação está muito fácil, né? Então, hoje em dia,
a gente tenta muito pregar essa cultura de que a manutenção preventiva é muito mais barata e é muito mais tranquila do que a corretiva, mas a gente ainda enfrenta algumas pedras no caminho aí dentro da oficina. A manutenção corretiva, aliás, a preventiva, a gente bate muito na tecla que, além dela ser mais barata, a gente consegue planejar, né, Giovana? Você Sim. consegue, você sabe que ela vai acontecer, então você consegue planejar ela dentro do seu orçamento, dentro da sua rotina para parar o carro e tudo mais. Então é completamente gerenciável, né? A manutenção preventiva. Sim. Já a corretiva quebrou, você ficou sem o carro. E aí quebrou num momento que você não esperava que quebrasse. Provavelmente você vai estar precisando muito do carro. Então, te pega de surpresa no sentido de te deixar sem o carro, te pega de surpresa no orçamento, que é um gasto que você não estava prevendo e com certeza é um gasto alto. Nunca é um gasto baixo. Manutenção corretiva nunca é um gasto baixo. E aí é engraçado, né? Você comentou sobre o mecânico quando ele quer enganar e tudo mais, né? Quando você deixa alguma coisa quebrar, por que o orçamento vem alto? Porque não é só uma coisa que quebra, né, Giovana? Não, dificilmente é uma coisa só. É uma sucessão de coisas, né? De erros e de problemas. Porque tudo no carro é um conjunto. Então, quando você fala, por exemplo, em amortecedor, ele não trabalha sozinho. Ele trabalha com um conjunto. Quando você fala em arrefecimento, não é só o ruído, não é só a tampa, não é só o reservatório, é um conjunto. E nesse caso, engloba o arrefecimento e o motor. Então aí já vai pegando tudo junto, né? Pois é. E esse é que é o complicado, né? Uma coisa que quebra sempre puxa outras coisas, sempre acaba quebrando outras coisas também. Você deixar negligenciar um amortecedor vai levar outras partes da suspensão junto. Aliás, Giovana, para você, o que você acha quais os sistemas do carro que você acha que são mais custosos quando deixa quebrar? Quais os sistemas que você acha que são mais custosos para fazer uma manutenção corretiva? Depende muito do modelo do carro, né? Porque, no geral, a gente tem uma grande diferença de valores entre modelo de carro, montadora também, projeto, porque você pega, por exemplo, uma suspensão de um Celta, que é super baratinha, e aí você pega uma suspensão de um Mustang, é uma fortuna. Então, vai depender muito do tipo de problema que você tem e também do tipo de modelo. Não dá para dizer, olha, esse conjunto aqui é o conjunto mais caro do carro. Hoje em dia, a gente tem um custo alto em câmbio automático, que é muito negligenciada a manutenção preventiva, que é a troca de óleo, que por muitos anos foi indicado pelas concessionárias, né, pela montadora, que não precisava ser feita a troca. Hoje em dia muito manual que continua com essa informação, né? Mas hoje em dia já está previsto em lei, né, que tem que constar a troca de óleo de fluido do câmbio automático nos manuais. Então foi muito negligenciado nessa questão e câmbio automático no geral não é barato para se arrumar, né? Questões de injeção eletrônica, tudo aquilo que tem eletrônica embargada é uma coisa cara também, porque a gente tem hoje até vela que não é mais baratinho, porque hoje em dia os modelos mais novos saem com vela de irídio, então já é uma vela mais cara. Ela tem uma durabilidade maior, né? Mas já é mais cara. Então, no geral, são sistemas que se precisa se investir um pouco mais. Tanto o cliente na hora de pagar o serviço, quanto o mecânico na hora de ter ferramental e estrutura para trabalhar. Sim,
sim. A mão de obra acaba ficando mais cara porque a gente precisa de ferramentas especiais para fazer muita coisa no carro hoje em dia, né? Isso que as pessoas às vezes falam, nossa, mas para trocar uma correia dentada, essa fortuna, porque não É, sabe o trabalho que dá e o preço das ferramentas que a gente precisa comprar para fazer esse tipo de manutenção, né? E aí a gente entra num outro ponto também, né? Que não é só deixar de fazer a manutenção preventiva que vai fazer o carro quebrar, né? Mau uso também vai fazer o carro quebrar. Então sim. talvez sejam as duas, os dois principais pontos que vai levar o carro a quebrar alguma coisa: negligenciar a manutenção preventiva e mau uso, Mau né? uso, com certeza. A gente vê, nossa, um exemplo basiquíssimo, assim, que chega muito pra gente na oficina, carro, em teoria, com baixa quilometragem, com embreagem ruim. E aí a gente fala passa para o cliente, olha, você tem que substituir a embreagem e tal. Normalmente é barulho, né? Porque você ficar com o pé, por mais que você não esteja exercendo força, você ficar com o pé só encostado no pedal, faz o rolamento ficar girando em cima do platô. E aí come ali o platô, faz barulho. Então, aí às vezes tem carro com 30, 40 mil quilômetros que a gente indica a troca de embreagem. E o cliente, nossa, mas meu carro é novo. Por que tem que trocar a embreagem? Porque não sei o que. Às vezes não troca e fica na estrada sem embreagem. Porque quando É, começa a quebrar ali os dentinhos do platô, não acopla mais. já era, já O era. mesmo vale para uma coisa que também é muito negligenciada, câmbio manual, o pessoal andar com a mão apoiada na alavanca. Também força as engrenagens dos anéis sincronizadores dentro do câmbio, e o câmbio manual, na sua grande maioria, exige pouquíssima manutenção. Pouquíssima. É muito raro quando você precisa mexer, abrir um câmbio. Então, ou é porque você foi engatar uma marcha sem pisar na embreagem e quebrou, ou é por mau uso e ficar apoiando ali a mão na alavanca. No mais, é um câmbio que normalmente dura a vida toda do carro. Nossa, super robusto. Estão perguntando, né, por que, nesse caso, qual seria a dica para tomar cuidado? A questão aqui é que tanto o pedal da embreagem quanto a alavanca do câmbio são multiplicadores de força. Então, quando você põe o seu pé no pedal da embreagem, mesmo que seja de levinho, o pedal está multiplicando essa força muitas vezes. Então, um trisquinho que você põe lá de descansar o pé em cima do pedal, ele já está aplicando força no rolamento. E aí é que rola o desgaste muito acelerado dos componentes da embreagem. A alavanca Exato. do câmbio é a mesma coisa. Se vocês tentarem trocar a marcha direto na caixa de câmbio, nossa, é É difícil pesado. pra caramba, né? Mas na alavanca é levinho, porque ela tá multiplicando a força muitas vezes. Então, ficar com a mão apoiada ali também já tá exercendo força nos garfinhos ali. E aí você tá prejudicando o conjunto. Por isso que, olha só, o Luiz falando, né, que tem um Civic Parabéns. 2008 manual e até Com hoje não certeza trocou a embreagem. é um motorista muito consciente. Usa muito bem, né? Usa muito bem. Então, outra coisa que devora embreagem você para numa ladeira e fica segurando o carro no Segurando, acelerador e na embreagem ali, né? exato. Sem tirar o pé e Nesse segurar no freio. caso já não força o rolamento ali no platô e acaba forçando o O disco, né? disco E aí que devora o disco. acontece aquilo de patinar. Quando o disco está muito desgastado, para quem não entende, você pisa na embreagem, engata a marcha, mas não engatou, fica patinando, né? O disco fica girando livre ali, não acopla. Então, Exatamente. você segurar o carro na embreagem, queimar, né? Pisar na embreagem e sair acelerando, também acontece a mesma coisa. Também. São cuidados triviais, assim, que vão fazer a vida dos componentes
aumentarem muito se Muito. você deixa de ter esses hábitos, né? Vai aumentar Sim. bastante o tempo de vida. É como os freios, né? São todas coisas que dependem da maneira que você dirige, né? Os freios também. Você vai devorar as pastilhas de freio dependendo de como você dirige. Se você se comporta que nem um piloto de Fórmula 1 na rua, aliás, se você acha, né, que você é um piloto de Fórmula 1, porque pilotos dirigem Além de ser muito bem. perigoso colocar em risco a vida sua e das outras pessoas, você destrói seu carro. A gente vê muito na oficina carro novo com 30 mil quilômetros com pastilha de freio pronta para trocar. E assim como a gente vê carro que às vezes está com 60, 70 mil quilômetros e a pastilha de freio está intacta, que a gente fica assim, nossa, não dá nem para vender uma pastilha de freio para esse cliente. Né? Pois é. É. E são coisas que se relacionam com a segurança, né? Você preservar o sistema de freios do seu carro, você preservar o sistema de embreagem, porque você ficar sem embreagem no meio do caminho não é tão crítico quanto você ficar sem freio, mas dependendo da Mas tua habilidade, também atrapalha bastante, né? Muita gente não sabe nem o que fazer se perder a embreagem, né? O que faz, Giovana, se perde a embreagem? Não tem o que fazer. Infelizmente, é botar no guincho e levar para a oficina. É claro que a gente tem alguns macetes dentro da oficina, por exemplo, a gente vai lá no trambulador, engata uma marcha e anda. Mas na rua você não tem o que fazer. É botar o carro no guincho e levar na oficina. E é o que eu falo sempre para os meus clientes quando eu ofereço uma embreagem e eles não querem trocar. É o risco que você corre, anda até quebrar e a hora que parar você vai ter que botar no guincho e trazer para cá. Então, é isso. Exato. Ó, Fabi, parabéns pela aquisição do Raposinha. Seja muito feliz. E faça tudo certinho mesmo, porque aí ele vai ser o seu parceirinho. Você vê, esse negócio dos macetes, né? Você falou mais cedo da internet ter muita informação. Ela tem mesmo muita informação, mas tem muita informação de índole duvidosa, né? O ideal é sempre, é o que eu sempre falo, eu estou sempre disponível, na medida do possível, eu sempre respondo os directs do meu Instagram. Tem muita gente, eu vou ser sincera, tem muita mensagem que eu não respondo, porque não é mensagem, é tipo, oi, tudo bem? Não é que eu não vejo, gente, eu vejo, mas eu não consigo responder todo mundo. Então eu opto por responder alguém que está com uma dúvida, que está com um problema. Então, minha direct está sempre aberta. Sempre que eu posso, eu ajudo. Eu posto vídeo todo dia sobre isso. Hoje eu gravei um e não consegui postar sobre uma coisa que eu tenho visto muitas pessoas reclamando do custo com a manutenção. E às vezes eu já vi comparativos assim, nossa, mas o meu amigo fez o mesmo serviço no carro dele e custou 3 vezes menos. E hoje eu gravei um vídeo sobre isso, só que eu ainda não consegui postar, exemplificando de uma forma muito clara por que às vezes isso acontece. Acontece de um mesmo serviço em um carro ser mais caro do que em outro. Mas o que foi que eu fiz hoje? Eu precisei remover os bicos de injeção do motor THP, de um Peugeot 2008. Então, o motor THP ele tem uma linha de baixa pressão e uma linha de alta pressão de combustível. Para remover os bicos, a gente precisa remover todos os periféricos do motor, as partes plásticas, canos de entrada de ar, que são vários, não é um só. Precisa remover o coletor de admissão e é extremamente apertado o acesso, é horrível para tirar, é horrível mesmo. E precisa remover a flauta dos bicos, que após, mesmo removendo o coletor, o espaço para remover a flauta dos bicos é muito pequeno, é muito apertado. Então você demanda ali de 2, 3 horas de trabalho só para desmontar, e aí depois você vai ter que montar de volta. Quando você pega, por exemplo, num Gol, 2 parafusos, você não precisa tirar mais nada além da flauta. Ela é em cima, na cara do Gol.
você demora 15 minutos para fazer essa troca. Então, muitas vezes é o projeto do teu carro que demanda um pouco mais de mão de obra. Isso é uma questão muito séria. Esses comparativos, às vezes, são bem complicados, né? Primeiro, só um quadrilha. Não é isso. Não é que quem só manda um oi, tudo bem, não merece atenção. Não é isso. É que a gente não tem tempo. Eu deixei muito claro que eu não tenho tempo de responder todo mundo. E entre só responder um oi e responder alguém que está precisando do meu conhecimento técnico, eu respondo quem está precisando do meu conhecimento técnico. Mas não significa que também nunca vai ser respondido. Um dia eu consigo chegar lá. Eu tento responder todo mundo na medida do possível. Só talvez demore um pouco mais. A minha estratégia. O Luiz falou que o Civic é o inimigo número 1 dos mecânicos. Civic Corolla, seu Luiz. É verdade. Não dá manutenção nenhuma. Um pouco menos porque tem bastante vazamento de óleo pra gente resolver. Mas, no geral, sim. Mas agora deu risada. Mas essa questão dos comparativos, você vê, né? Eu já vi gente comparando. Mas o meu carro é igualzinho do meu amigo, do meu primo, do meu tio. E para trocar correia dentada é uma fortuna a mais. Aí quando você vai ver, um carro é 8 válvulas e o outro é 16 válvulas. Gente, carro de 16 válvulas é um parto para trocar correia dentada. E aí a mão de obra fica mais cara mesmo. É como a Giovana tá falando. A gente cobra às vezes é o mesmo motor. Às vezes é o mesmo motor aplicado em um carro diferente. Por exemplo, você pega o motor da Renault, que aplica Renault, Peugeot, Nissan. Aí você pega ele no Clio e pega ele na Livina. Na Livina você não tem espaço para nada. No Clio você entra dentro do motor de corpo inteiro, se você quiser, porque o cofre tem mais espaço. Então tem todas essas diferenças aí. Pois é. Classe A. Já fez manutenção em classe A, Mercedes classe A? Eu só tirei um câmbio uma vez. Gente, não tem espaço para nada naquele motor. Então, tudo que vai fazer... tá falando trocar kit de correia do Maré também, cara. Tem que tirar o motor fora. São carros que você tem que tirar o motor para fazer essas manutenções. Então, você acha que vai demorar meia hora para fazer? Como trocar a correia de um Corsinha? Sabe? 8 válvulas? É assim, você olhou e gritou com a correia, ela pulou fora. Pronto, aí você só bota a outra no lugar. Agora tem carro que você leva o dia todo para fazer isso. Então, e a gente cobra por hora. Então, é óbvio, né, que isso, de novo, mencionando, né, as ferramentas específicas, que cada vez os carros exigem mais ferramentas específicas, especiais, né, para fazer determinados serviços que a oficina precisa adquirir e que é cara pra caramba, e aí isso precisa ir pro valor do serviço. Pega vamos continuar nesse Peugeot 2008, e não é que eu não gosto de Peugeot, eu gosto inclusive, tá, gente? Eu acho que eu sou uma das poucas que gosta, né? Eu gosto também. Esse Peugeot, por exemplo, ele chegou pra gente com uma falha, uma cabeçadinha no cilindro, e ele tem uma bomba de alta pressão e uma bomba de baixa pressão. Não tem manômetro de pressão que mede a bomba de alta. Você tem que ter um scanner de diagnóstico, porque a bomba de alta você lê a pressão pelo scanner, porque ela trabalha em lenta entre 25 e 35 bar de pressão, ela chega a 210 bar de pressão. É muita pressão, né? E o manômetro de pressão serve para ver a bomba de baixa, ok? Mas a bomba de alta você precisa de um scanner. E o THP nem é um motor tão moderno, é um motor que está aí no mercado há muitos anos, né? É isso mesmo. E a tendência é isso ficar cada vez mais comum, né? A gente tem hoje em dia carros que não dá para trocar pastilha mais sem scanner, pastilha de freio, porque o pistão não recolhe mais com sargento, recolhe com scanner. E assim, carro que é mato, que tá no mercado, tipo, que tem 5, 6 lá na oficina, nunca tem menos de 5 por dia, que é a Renegade, por exemplo. Por exemplo.
Então, vou trocar as pastilhas do carro em casa. Tá bom. Então vai lá, compra um scanner. Não é só ir lá comprar ferramenta e pastilha. Não, Mas, né? tô rindo do o Quadrilha e o seu Luiz estão reclamando dos Peugeot e do Citroën. Ora, bola. Olha, vocês parem de falar de carro francês. Aqui no meu perfil não pode reclamar de carro francês, parce que je suis française, e não pode reclamar de maré. É proibido. Eu realmente, Só pode assim, reclamar de Fusca. eu tenho um lema comigo que carro ruim é carro que não tem dono. Porque Peugeot, Renault, Citroën, eles têm uma fama ruim, né? No geral, é o que eu falo assim. Tem uma fama ruim porque é um carro que foi feito para a França, não foi feito para rodar nessa estrada boa do Brasil. O projeto deles é feito para rodar na Europa. Veio para cá, funciona. Só que o que acontece? Um carro de entrada da Peugeot, por exemplo, tem uma manutenção de um custo alto em relação a um carro de entrada de outras marcas, de outras montadoras nacionais. Então, o que acontece? Vai virando aquele emaranhado de manutenção negligenciada e quando você vê, tá realmente custando uma fortuna. Então, o dono do carro tem essa visão da linha francesa e o mecânico tem aquela coisa de que o mecânico não gosta dessa linha porque é uma linha um pouco mais complicada de trabalhar. Às vezes você pega um serviço que seria muito simples em um outro carro, que nesse carro é extremamente complicado. Mas isso não significa que é um projeto ruim ou um projeto não confiável. Muito pelo contrário. Exato. O Isaac está falando aqui, né? Ó, que o melhor Certíssimo, carro é Isaac. aquele que tem condições de comprar e manter. Exatamente isso. O que muita gente negligencia, né, na hora de comprar. Não Só vê o põe na preço ponta do lápis o que vai gastar com ele depois de comprar, né? A gente já falou sobre isso por aqui, quando eu fiz uma live com a Aline Deolindo, do Carro Ideal. Ela frisa muito isso, que na hora de pesquisar o carro que você vai querer, isso tem que ser levado em consideração, porque é isso, vai ser a diferença entre você ter um carro solução e um carro problema. Exatamente. Né? Você pode comprar o sonho dourado da tua vida e ele só te dá dor de cabeça porque você não pôs na ponta do lápis o quanto ele ia custar no dia a dia para você, né? De consumo de combustível, de manutenção, enfim. E manutenções que às vezes a pessoa pensa nas manutenções mais comuns e esquece das manutenções que são menos comuns e que em geral são as mais caras, né? Troca de pneus, né? A gente falou aqui de câmbio, do câmbio automático, né? Quanta gente que não tem por aí que deixou passar os 50 mil quilômetros da troca do óleo do câmbio automático e agora tem que ver, analisar o óleo do câmbio para ver se dá para trocar. Porque se já passou demais, trocar o óleo vai trazer um problemão. Nissan Kicks, vê se a bomba de combustível tá com pressão certa. Porque é a bombinha que gosta de queimar, meu Deus. No mais, é um bom projeto também. Fox 2006 é um carro maravilhoso. Eu amo, inclusive, eu amo Fox. Desde o primeiro que saiu até o último, tive um Fox. É meio manco, vamos ser sincera. Mas se você vai usar todo dia dentro da cidade para ir e vir do trabalho, fazer corre assim, é um carro ok, a manutenção é ok, também não é muito cara. No geral, olha, é um projeto bem bom. A gente tem aqui em casa um Fox 1.6. Ele é maravilhoso. Daí não é manco. Ele não é manco. E apesar de ser 1.6, ele é bem econômico. De novo,
depende da forma como você dirige, né? Consumo de combustível está totalmente relacionado com a maneira como você dirige, mas sabendo conduzir bem ele, deixando sempre ali abaixo dos 2.000 RPM, perto dos 1.500 ali, ele é um carro incrível. A gente consegue fazer Bem, né? 17 quilômetros por É litro na porque cidade. o meu era 2014, era o motor mais novinho já, mas era 1.0, eu cheguei a fazer 21 uma vez com ele. Sim, Eu o ficava nosso faz, indignado com aquele carro. o nosso faz também, dirigindo Mas bem voltando, direitinho. eu queria fazer um adendo na questão do câmbio automático que você Sim, falou. A galera negligencia a troca preventiva, né, a cada 40, 50 mil quilômetros, dependendo do câmbio. E é real que se você negligencia a troca preventiva, muito tempo, tem carro na oficina que chega para mim com 100, 110, 120 mil quilômetros e eu não indico a troca sem fazer diagnóstico do câmbio antes. sim. Leitura de solenoide com scanner, andar com o carro para ver se não está dando tranco em marcha. Porque o que acontece? Nesses casos, a troca de óleo pode piorar a situação, ao invés de manter a vida útil do câmbio. Então, é outra coisa muito importante que o profissional que está trabalhando tem que saber levar isso, né? Tem que saber trabalhar dessa forma e saber dessas questões. Sim, a avaliação do câmbio automático para realizar a troca do fluido é essencial. Eu já vi carro não sair do elevador, mas Sim. você troca o óleo e aí que zica e já era. Não, o carro não sai nem do elevador mais. Isso é bem sério, bem grave. E depois que passa muito tempo, a primeira coisa que vai olhar é o aspecto do óleo mesmo, né? Então, isso é o tipo de coisa que você pode até acompanhar na oficina. Sim. A hora que o mecânico tirar lá o bujãozinho, A gente tira tirar uma a amostra amostrinha, para ver se não tem limalha, a tudo isso, cor, o coloração do cheiro, óleo. né? Aí você já vai ver na hora se. E depois esse teste de rodagem também que a Giovana mencionou, que é importantíssimo, né? Se o câmbio estiver dando tranco e tal, é tudo coisa que já vai indicar que o câmbio já está com problemas. E aí trocar só o fluido não vai resolver. Pelo contrário, vai piorar a situação. Depende muito de como você vai levar essa situação, né? A gente recebeu faz umas 2 ou 3 semanas ali na oficina uma Subaru Forester que não engatava as marchas. Chegou de guincho pra gente, a gente botou no elevador. Eu fui conferir, nível de óleo não tinha, então a gente não sabe se vazou, o cliente não viu sinal de nada, não tinha umidade de óleo embaixo, uma coisa que, tipo, né? Ou mexeu, o antigo dono mexeu e não botou no nível, enfim. É. E aí o que acontece? O solenoide não estava trabalhando na pressão que precisava, porque o solenoide é acionado através da pressão do óleo. E é o solenoide que faz a seleção da marcha, né? Então ele não tinha óleo para dar pressão, não fazia leitura, não engatava nada. Nesse caso, como a gente não tinha histórico de manutenção desse carro, o cliente também não sabia o histórico de manutenção desse câmbio, o que a gente fez? A gente completou o óleo até dar nível, e aí andou com o carro, aqueceu, fez reset de parâmetros, o solenoide voltou a funcionar, mas a gente não fez troca com máquina, a gente deixou desse jeitinho como estava. Era um carro com 170 mil quilômetros, que o cliente não sabia do histórico de manutenção do câmbio. Então, nesse caso, a gente não podia arriscar. Ele também não quis arriscar, né? A gente explicou a situação para ele. Então, aí uma manutenção preventiva que foi negligenciada ao ponto de gerar uma manutenção corretiva, Sim. talvez, né? Então, vai muito do tato do profissional que está atendendo aquele cliente. Por isso que eu digo, muitas vezes dá para empurrar um serviço, vender uma coisa que não precisava vender. Acontece, não estou dizendo que não. Mas aí vai muito do profissional que está te atendendo, né? Sim, a questão gira sempre em torno de explicar para o cliente, né, o que Isso. aconteceu, o que está acontecendo e o cliente resolve, né, o que ele vai fazer. Luiz,
Luiz, Períodos de troca. Manual do teu carro, cara. Plano de manutenção do tem manual como do a teu gente carro. saber decor de todos os modelos, né? Mas mesmo sendo corrente de comando, porque a galera tem essa coisa de que corrente não precisa trocar nunca. Precisa trocar sim, Luiz. E no manual do teu carro vai ter a especificação da troca, tá? Mas eu posso, se você quiser me chamar no direct, amanhã eu consigo conferir isso para você e te passar, tá? Esse é o tipo de coisa que eu sempre evito de falar períodos, porque tem coisa que a gente pode dar um mais ou menos, né? Por exemplo, a gente falou Não, aqui mas do cada óleo carro do câmbio, né? é A um cada diferente, 50 né? mil. É porque a cada 50 mil, a galera já entrou num consenso que aqui para o Brasil, a cada 50 mil quilômetros, 40, 50 mil quilômetros, para trocar o óleo de câmbio automático é uma média boa. Mas isso por causa do que a gente estava falando aqui, que ainda tem um monte de manual que não recomenda a troca, né? A gente está num momento de transição disso daí. Então a gente dá essa média, vai. Agora, tem coisa, para trocar correia, de quanto em quanto? Eu posso falar que, a cada 15 mil. E aí o teu carro usa um tipo específico de correia que troca a cada 60 mil quilômetros. Exato. Pronto. Tem carro que é com 40, tem carro que é com 30. Sabe? Correia banhada a óleo. E você usar o óleo correto. Tem algumas que é com 120. Então, depende muito, sim, do projeto do carro. Mas isso tem no manual. E se não tiver, ou se por acaso você não tiver mais o manual, né, Luiz? Você pode me chamar lá que eu consigo ver a literatura técnica amanhã e te passar. É isso aí. Que mais, Giovana? Veio outra pergunta aqui. O pessoal da quadrilha, esse povo, ele falou que não tem nenhum carro econômico. Por que será, né? Agora tá aqui, ó. Manual Prisma automático. Indica que o fluido do câmbio não deve ser trocado. Exatamente. Porque, é como eu falei, acho que talvez isso não estava no início da live, né, quadrilha? Existia, sim, no começo, essa negligência por parte das montadoras, né? Inclusive não vinha no manual. Porém, isso agora está previsto em lei. O fluido do câmbio automático deve sim ser substituído. E os novos manuais já estão vindo com a troca. É duro que isso dá tanta confusão, por quê? Câmbio automático, até pouquíssimo tempo, não era tão comum no Brasil, né? Ele está se popularizando de uns anos para cá. Isso. Nos Estados Unidos, no Japão, câmbio automático é tipo Corsa, né? Aqui no Brasil demorou, né? É tudo um processo, assim, do carburador para injeção, do câmbio manual para o câmbio automático, automatizado, depois automático. A questão então, tudo isso... a questão é que nos países onde o câmbio automático já é popular há muitos anos, a galera não usa o carro como a gente usa aqui. Então, o câmbio não vai chegar na quilometragem de troca de óleo antes do cara trocar de carro. Agora a gente não, a gente vai usar esse carro pra caramba, pra caramba. Se a gente ele morrer, não trocar, graço exatamente. Então aí é que tá a diferença. Então quando esses carros começam a vir para cá, no manual, na verdade, vinha escrito que o fluido durava a vida do câmbio. Útil do câmbio. Só que a vida útil do câmbio pra gente chega assim. Novo, né? Tá tranquilo. Mas assim, ó, pensem comigo, tá? Como eu expliquei para vocês. O que faz a seleção das marchas tem as engrenagens, né, que se acoplam. Mas o que faz a seleção das marchas no câmbio automático é um solenoide. O solenoide trabalha com pressão de óleo. Levando em consideração que o óleo perde fluidez com o tempo, perde viscosidade, os aditivos deixam de fazer a função deles. É a mesma coisa que um óleo de motor. Só que o óleo de motor tem a vida útil muito menor. O de câmbio é um óleo diferente, então ele ainda tem essa durabilidade maior. Mas a partir do momento que esse óleo de câmbio, que esse fluido de câmbio
deixar de ter a funcionalidade que ele deve ter, vai sim afetar outras partes do câmbio, que aí se torna uma manutenção corretiva muito mais cara. Porque o óleo do câmbio você troca com a máquina, o óleo não é barato, então a galera reclama um pouco do valor dessa troca. Porém, você não precisa remover câmbio, o máximo que você tem que fazer é tirar o cárter para trocar o filtro. E geralmente esse valor já está incluso no valor do serviço. Então, é muito menos custoso do que você ter que remover o câmbio, levar para um especialista, trocar um solenoide. Às vezes, hoje em dia a gente já tem um mercado de reposição de peças mais fácil. Mas há um tempo atrás, para você conseguir um solenoide de câmbio, era, sei lá, tinha que importar lá de não sei da onde. Então, se a gente for pensar nessa linha de pensar logicamente, é óbvio, né, que uma coisa leva a outra. Exatamente. E outra, a galera reclama do valor da troca do fluido do câmbio automático, mas porque não põe na ponta do lápis. Se vocês puserem na ponta do lápis o valor dessa substituição e os períodos, dentro dos períodos, e o valor que você paga na troca de óleo de motor dentro dos períodos, de câmbio sai mais barato. Porque o óleo de câmbio você vai gastar 2.500, 2.800, 3.000, conforme o modelo, mas você vai trocar a cada 50 mil quilômetros. Então, se você fizer a conta, não é tanto, né? Exatamente, exatamente. Olha, cabeça polimento. Nos manuais da GM, quando começou a sair troca de óleo de câmbio, se não me engano, 60 mil quilômetros. Então, estaria no ideal aí para você não deixar passar muito mais. Faz o diagnóstico antes, né? Faz leitura com o scanner, anda com o carro, vê se não tá dando tranco nem nada, mas tá na hora de trocar. E é importante porque é isso, é o que vai dar sobrevida. E um detalhe importante, já que a gente está falando bastante de câmbio automático, e é uma dúvida que está ficando cada vez mais comum porque está se popularizando, né? Exato. Câmbio automático depende muito de arrefecimento. Então, o sistema de arrefecimento do carro também tem que estar jóia para garantir a saúde do teu câmbio automático, né, Giovana? Isso. O câmbio automático, assim como o motor, ele tem uma temperatura ideal de trabalho. E isso vai de cada projeto, né? Você pega carro, por exemplo, que a temperatura de trabalho do motor é entre 70 e 80 graus. E tem carro que nem a Forester mesmo, que trabalha em até 110 graus. Então, assim como o motor tem essas particularidades de temperatura de trabalho, o câmbio automático também. O óleo precisa de uma determinada temperatura justamente para atingir a pressão que o solenoide precisa e tudo mais. Então, o arrefecimento tem que estar redondinho porque é ele que resfria o óleo do câmbio caso precise, né? Eu dei risada aqui porque a Fernanda colocou aqui, misericórdia, me deixa com o meu câmbio manual. Mas realmente dá para sentir a troca. Então, nesse caso, cabeça, com o scanner conectado, no momento da troca, a gente consegue ver se dá uma oscilação na pressão da solenoide. A gente consegue verificar tudo isso pelo scanner. Porque sentir troca no câmbio automático a gente sente mesmo. A questão é, você sempre sentiu essa troca ou você hoje sente mais do que antes? Porque sentir troca no câmbio automático você sente mesmo. Só o câmbio CVT é que é suavão e aí você não sente troca, né? Que aliás é Mas lindo. pelo que ele falou ali em uma das marchas, então acredito que ele esteja sentindo um pouco mais em uma delas. Então, aí isso já é um sinal, mas é isso, cara, tem que avaliar com bastante critério, é um conjunto de coisas que vão ser avaliadas para definir se dá para trocar o óleo ou não. Em carro japonês, gente, carro japonês pode ter
100 mil quilômetros rodados, você troca o óleo e não dá nada. Fica jóia. Mas tem carro que deu ali cinquentinha, você trocou o óleo, deu 51 mil quilômetros, você trocou o óleo e dá ruim. O povo, câmbio manual é vida. É questão de gosto, né? Eu também gosto de câmbio manual. Eu gosto também do câmbio manual. Apesar de que o câmbio automático, para quem roda só dentro da cidade, num trânsito muito exaustivo, é extremamente confortável, né? A gente não pode tirar esse mérito dele. Pois é. Ele veio para isso, né? Ele veio para isso. Veio para o objetivo dele é trazer conforto, né? Exatamente. E no final das contas ele acaba trazendo segurança também, né? Porque, querendo ou não, gente, quem faz besteira no trânsito é o motorista. Então, quanto mais o carro fizer pelo motorista, menos perigoso vai ser. Hoje em dia a gente vê, né? A maioria dos acidentes aí é pura negligência mesmo. Hoje a grande questão é a desgrama do celular, né? Mas enfim, não é o nosso foco. Depois a gente faz uma live só para dar bronca no povo por causa do celular. Só polêmica. Exato. Eu queria... vou aproveitar. Vai lá. Falamos de polêmica, eu vou falar polêmica. Não, capaz. Eu tô com um carro lá na oficina, gente. Desde que eu comecei a trabalhar com mídia, desde que eu comecei a trabalhar com oficina, eu sempre falo para os meus seguidores e para os meus amigos e para o meu pai tá assistindo a live, eu já briguei com ele uma vez, porque ele abre o capô no posto. Gente, eu tô com um carro lá na oficina que assim, ó, até eu queria sentar e chorar com o dono abraçado, porque é uma Compass com 30 mil quilômetros, nova, 0,000. E ele foi no posto e o frentista, ó, pai, já parou, né? Pra gente não brigar mais. E o frentista tirou a tampa do reservatório de arrefecimento e não colocou de volta. Ai, gente. Isso e esse cliente é raro. perdeu o carro. Quando acendeu luz em painel, fez e aconteceu, ele desligou o carro na hora. Ele fez exatamente o que tem para fazer. Ele desligou o carro, esperou esfriar, completou de água, botou a tampa e trouxe para a oficina. Ele não fez mais nada. Aí chegou lá, a gente ficou com o carro em 3 dias em diagnóstico para ter certeza, porque, tirar aquele cabeçote daquele carro, queimar, tá junto a queimada, enfim, a gente ficou, fez o diagnóstico, eu fiz, o colega veio, fez também, o outro colega veio, fez também, pra gente bater martelo, passar pro cliente. Aí a gente passou para ele o cabeçote, né, a junta de cabeçote queimada, e aí, quando eu desmontei o cabeçote, o rapaz da retífica veio buscar e ele traz a régua de medir empeno de bloco. E o bloco estava empenado. Então, esse cliente está tendo que fazer um motor do zero, gente, por causa de uma negligência, assim, ó, besta demais. Ele, nossa senhora, assim, ó, eu fico até arrepiada, porque é realmente de chorar. É de chorar. Eu tenho uma amiga que também, mas no caso dela ela pediu para pôr gasolina no tanquinho de partida a frio e o frentista botou no reservatório de fluido de freio. Meu Deus! É duro, gente. A gente tem que conhecer o mínimo do nosso carro. E quando tem qualquer coisa para o frentista fazer debaixo do capô, vocês têm que acompanhar. E vocês têm que saber o que tem que acontecer ali. Então, você tem GNV no carro? Eu ainda acho que o frentista não tem que fazer. Se tem que fazer, você leva na oficina. Pois é. Tá. Até porque, gente, eu sempre explico, tá? Não é preconceito nem nada. Não é. Mas nível de fluido, qualquer fluido,
exceto de câmbio automático, que você não vai ver em casa, níveis de fluidos têm que ser feitos com o carro frio em uma superfície plana. Então, se você rodou da sua casa até no posto, por mais que seja perto, o carro já está em temperatura de trabalho. Ele demora 4, 5 minutos para entrar em temperatura de trabalho. Pois é. Então, já está quente, o nível já não vai estar certo, vai abrir a tampa. É igual panela de pressão. Se você abre a tampa da panela de pressão sem tirar a pressão, gospe tudo, vai feijão para todo lado. É exatamente a mesma coisa. Então, por isso que às vezes você vai no posto e o frentista abre a tampa ali, começa a jorrar água, porque tem pressão, não é porque tem alguma coisa de errado com o sistema do teu carro. Então, te impressionar. Então, confere o nível em casa. Se tiver errado, leva na oficina. Tá falando, Celo, tá falando que mecânico também faz besteira. É verdade. Faz, cara. Já falamos sobre isso aqui, Celo. Infelizmente, a mecânica dá muita margem para enganação. A gente tem trabalhado para terminar com isso, justamente por isso que a gente traz informação para o proprietário do veículo, né? Eu trago muita informação técnica para mecânicos, mas eu faço questão de ensinar os meus seguidores a cuidarem do carro e a saber se estão sendo enganados ou não, justamente por isso. Exatamente. A grande questão é essa. O mínimo do teu carro você tem que conhecer para que você se sinta seguro na hora de levar o carro para a oficina e conversar com o mecânico, né? Quando esse tipo de coisa acontece, a gente vê que os motores, hoje em dia, eles estão muito mais sensíveis. Porque se você pega um carro mais antigo que aconteceria talvez a mesma coisa que esse cliente da Compass, talvez nem a junta teria queimado, Sim. Entendeu? Você ia tirar o ar ali do sistema, completar com fluido e ia ficar tudo ok. Mas os motores são muito sensíveis hoje em dia, eles são muito sensíveis. Então, às vezes, um problema que num carro um pouco mais antigo ia ser nada, agora nos carros mais novos é tudo. Alguém mencionou um Opala 6 cilindros aí nos comentários. Nele, por exemplo, não ia nem sentir. Essa semana na L200 do Guilherme, ferveu. Ferveu dele. E ele me mandou mensagem, ele disse, olha, tá borbulhando, tá saindo água por cima aqui, eu quero ver se eu chego até na oficina pelo menos. E realmente a tampa tava sem pressão, então borbulhou, né? Esquentou. Não aconteceu nada, a gente trocou a tampa, eu fiz uma limpeza de sistema, botei fluido novo e vida que segue. Que segue, você vê só. O Corcel 2 também, Marcos. Aquele que você vendeu, né, pai? Ops. Ia ser a minha herança. Senti um rancor. Gente, estamos indo para 1 hora de live. Que triste, porque esse papo tá incrível. Então eu já vou deixar o convite para Giovana para a gente fazer uma parte 2. Porque tem só marcar tanta coisa para a gente falar disso que, olha, o papo vocês viram como foi rico. Já falei para vocês que meu Instagram tá louco, então eu vou tentar salvar a live. Tomara que dê certo. Tomara. Porque se a gente perder esse papo vai ser muito triste. Mas muito obrigada, Giovana. Imagina. O papo foi incrível, as dicas foram incríveis. É sempre um prazerzaço falar com você. Obrigada, galera que assistiu, que comentou. Eu espero que o conteúdo tenha sido bacana para vocês também. Se eu conseguir salvar a live, compartilhem. E deixem comentários sobre coisas que vocês querem que a gente converse por aqui também, que a gente vai convidando pessoas também e fazendo novas lives para a gente abranger mais conteúdo. Pedindo, conforme tem a demanda, a gente aparece. É isso aí. Gente, brigadão. Obrigada, Gigi. A todo mundo que assistiu, que ficou até o final. Um beijo. E ó, sigam os nossos perfis aqui no... Isso. Vou fazer um merchan agora. Aproveita que lá no meu perfil tem um sorteio que foi postado hoje.
de um presente direto da Itália. Uau! Vamos lá. Pronto! Qualquer coisa não. E ó, dá uma olhada no meu perfil também, que tem lá a agenda de workshops que eu tô fazendo esse mês no Sescs, hein? Um beijão Bom pra todo demais. mundo Beijo. e até Tchau. mais!